Sextou! Galera, live é gravada, vocês sabem disso. Se alguém não conseguir entrar, fala para não ficar desesperado. Está sendo gravado, vocês podem ver depois. Espero que todo mundo esteja aqui, né? Óbvio. E nós vamos continuar com o conteúdo. Eu vou precisar que vocês peguem para mim o caderno de história e a apostila para a gente continuar no capítulo 8. Nós estamos na apostila 2 ainda, hein? Capítulo 8 para a gente tentar terminar essa bendita Guerra Fria, que é um período muito longo da história. Muito longo da história. Está carregando aqui o slide, pega o caderno de história, pega a apostila, capítulo 8, abre pra gente lá na página 53. Página 53. Bom dia, galera que está entrando aí atrasada. Não perdoa nem um segundo atrasado na minha aula, hein? Bom dia, bom dia. Bom dia, galera que está entrando. Cadê o resto? Vamos, tem que ser rápido hoje. Pô, o pessoal tá frio, é a última aula do dia. Vamos assistir a aula maravilhosa. Chama o pessoal aí, rápido, pra gente continuar. Enquanto isso, vou dar um flashback aqui rapidinho. Hoje não vou esperar ninguém, não. O conteúdo é grande. Vamos ver se dá tempo de passar a atividade ainda. Professor, vamos lá. Guerra Fria começou até antes do final da Segunda Guerra Mundial, quando ali Hitler, o pessoal já sabia que Hitler já ia ser derrotado. Tem a Conferência de Alta, a criação da ONU e a de Potsdam, que a gente vai voltar hoje. Então não vou explicar ela, eu já expliquei lá no final da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos que o mundo saiu ali dividido. Por quê? De um lado, saiu a União Soviética como um grande bloco socialista, comunista, e do outro lado, os Estados Unidos como uma grande potência mundial, liderando o bloco capitalista. Nós vimos que os Estados Unidos, para exercer a área de influência, adotou o plano Marshall para emprestar dinheiro para os países capitalistas se reconstruir após a guerra. Criou a OTAN para se proteger do bloco soviético. Do outro lado, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, pacto militar para desafiar a OTAN, criou a Comecon para reconstruir os países do leste europeu. E nós vimos o mundo sair bipolar. O que é bipolar? Sair com uma ideologia capitalista ou então socialista. E isso que vai dar origem à Guerra Fria. Porque o nome Guerra Fria se remete à ideia de uma guerra que nunca aconteceu, graças a Deus, senão a gente não estaria aqui. A gente estaria vivendo como na época das cavernas, que seria uma guerra nuclear. É uma guerra que se desenvolve através de propaganda, espionagem, corrida tecnológica, chegada ao espaço, que nós falamos disso, propaganda, muito importante a propaganda. E essa ideia de bipolaridade vai surgir ali no final da Segunda Guerra Mundial e vai dividir o mundo até o final da década de 80, com a União Soviética existindo. Quando é que acaba a Guerra Fria? Quando a União Soviética deixa de existir. É óbvio. Professor, nós vimos isso, nós vimos as características de propaganda, influência de países periféricos, emprestar dinheiro, interferência militar em outros países. É isso que é a Guerra Fria, é uma guerra ideológica. As grandes potências mesmo não se enfrentaram, Estados Unidos e União Soviética, ainda bem. Professor, as zonas de influência que foram criadas ao longo do mundo, através do apoio americano ou então da União Soviética. Só para ressaltar, ontem foi jogada a bomba atômica lá em Hiroshima. No domingo vai ser a bomba atômica lá em Nagasaki. Não sei se vocês estão vendo aí as propagandas. Ok? Professor, falamos das características de cada um. Nós falamos do termo cortina de ferro. O que é cortina de ferro? O termo criado por Winston Churchill, que foi fazer uma palestra nos Estados Unidos numa universidade e acabou criando esse termo, que os países do leste europeu estavam vendo sobre uma cortina de ferro. O que é a cortina de ferro? É justamente a União Soviética que tomou literalmente conta dos países que ficavam aqui no leste europeu, e esses países não eram livres. Esses países eles não tinham que obedecer à ordem do Kremlin, ok? A ordem da União Soviética, a Polônia, a República Democrática Alemã, que a gente vai falar dela hoje, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária. A Iugoslávia, professor, que não existe mais. Ela era meio neutra, só que ela adotou o regime socialista, com Tito. Então, quer dizer que ela estava no bloco socialista, ok? Professor,
Nós falamos aqui das armas atômicas, da corrida bélica, nós falamos da chegada do homem à Lua, da disputa tecnológica pelo espaço, e nós terminamos de falar sobre as tecnologias que veio da Guerra Fria, câmera digital, controle aéreo, produção em massa de antibióticos, detector de fumaça, computadores, internet, GPS, forno de micro-ondas, ok? Isso que foi a aula. Agora nós vamos falar o quê, professor? Nós vamos falar do desenvolvimento dessa Guerra Fria, falar das zonas de influência, que eu falei com vocês na aula passada, aonde aconteceu influências, nós vamos ver o caso da Palestina, que é interessantíssimo, e nós vamos ver também a política de bem-estar social, que foi aplicada na Europa capitalista e nos Estados Unidos. Então, para a gente falar disso, alguém aqui já viu falar também sobre a questão da Palestina? Só para me adiantar, já viram com o tio Enzo a questão da Palestina? Só para encurtar a conversa. Viram a questão da Palestina com o tio Enzo? Sim ou não? Ou não lembro? Ou então eu estava na sala de aula, mas meu espírito estava em outro lugar. Que acontece muito na sala de aula, né? Meu espírito estava em outro lugar. Alguém viu? Não? Então tá bom. Vamos lá. Eu falei com vocês que aula agora. Presta atenção. Olha pro quadro, hein? Não fica viajando, não. Se está deitado, levanta. Se está encostado, desencosta. Se está dormindo, passa a mão no rosto e vamos embora. Vamos lá. A questão da Alemanha. Zonas de influência. Eu falei para vocês que a Guerra Fria, um dos aspectos, era as zonas de influências que estavam sendo criadas ali, influenciadas, ora pelo capitalismo, ora pela União Soviética. Propaganda, espionagem, mas também dando dinheiro para que os países ficassem do lado de um ou do outro. Isso foi criado zonas de influência ao longo do mundo. E o mundo ficou bipolar, dividido. Tinha neutros? Tinha, mas você tinha que adotar um regime, ou socialista ou capitalista. Então, não tinha como ficar ali. Surgiu uma terceira hipótese de sistema econômico. Professor, o que vai acontecer? O primeiro grande desafio e o primeiro grande problema do final da Segunda Guerra Mundial, físico, foi o quê? A divisão da Alemanha. Eu falei com vocês na Segunda Guerra Mundial que a Alemanha ela foi ocupada. Havia-se o medo da Alemanha, acontecia a mesma coisa que aconteceu entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, que surgisse um regime autoritário. Então, a questão da Alemanha é o seguinte: a Alemanha tinha que ser ocupada, dividida, para impedir que se surgissem novos regimes autoritários. Aonde isso aconteceu, professor? Quando isso aconteceu? Nós já falamos sobre isso. Conferência de Potsdam, foi em fevereiro e agosto, mais ou menos, fevereiro, julho ou agosto. Foram duas, em 2 períodos. Por quê, professor? Como é que você vai dividir a Alemanha se foi a União Soviética que conquistou Berlim? E aí? Como é que você vai dividir a Berlim se quem chegou lá foi a União Soviética? Teve que ter um grande acordo entre as potências. Quem eram as potências? Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. França foi ocupada, estava destruída. Quem é o grande líder do bloco mesmo? Estados Unidos. Mas quem tinha poder mesmo? Estados Unidos e a Inglaterra. A França estava meio quebrada, estava lá destruída, mas era uma potência na Europa ainda. E a União Soviética, que foi a grande vencedora. Eu expliquei para vocês por que ela foi a vencedora, porque foi ela que, na verdade, conquistou Berlim e derrotou a Alemanha. Só um regime desumano vai derrotar o outro. Professor, e qual é o problema? Stalin não queria os americanos lá em Berlim. Mas os americanos bateram o pé. Olha, nós não somos aliados, nós não derrotamos a Alemanha. Então, como é que vai ter que ser feita a divisão? De forma justa, em 4 partes. Stalin não gostava disso. Stalin, na verdade, começou uma campanha, depois ali da conquista da Alemanha, para tentar, vamos dizer assim, de uma maneira bem delicada, falar com os americanos, franceses, ingleses, falar assim: filho, sai daqui. Só que eu já expliquei para vocês, os americanos tinham medo que a União Soviética avançasse sobre o restante da Europa e conquistasse a Alemanha. Então os americanos bateram o pé. Os russos fizeram um embargo ali em Berlim, isolaram os alemães, isolaram os americanos. Os americanos tinham que abastecer ali a zona que ficou para eles, a região, com os aviões. Era uma coisa até engraçada, que de vez em quando o pessoal errava ali o local de jogar os alimentos, produtos, mercadorias ali do lado que era capitalista de Berlim, caía no lado socialista e o pessoal ia lá e pegava. Aí os americanos tiravam foto.
Então, o que vai acontecer? Berlim vai ser dividida, a capital, Berlim. Mas não só Berlim, a Alemanha toda vai ser dividida. De um lado vai ficar Estados Unidos, vai ficar a França, vai ficar a Inglaterra, onde está em amarelo. Tanto aqui, quanto aqui, ó, em Berlim. Ó. Do outro lado, onde está em laranja, vai ficar a zona oriental, que é a zona de quem? Da União Soviética. E Berlim também vai ser dividida com a União Soviética. Então, imagina, a Alemanha é dividida em duas partes. A Alemanha, o país, dividido. De um lado ficam os capitalistas. França, Inglaterra, Grã-Bretanha. Do outro lado fica quem? União Soviética. E a capital Berlim, que era pequenininha, divide no meio. De um lado, União Soviética, lado oriental. Do outro lado, vai ficar quem? Os americanos. Stalin tentou isolar os americanos ali em Berlim. Mas só que os americanos tinham uma força aérea, então iam lá e abasteciam a região. Quando o pessoal via um soldado soviético pegando os produtos americanos, ia lá e tirava foto. Gente, propaganda, Guerra Fria, desmoralizar o outro lado. E, na teoria, era proibido você passar de um lado para o outro. No início, era só um arame farpado, começou livre, era só soldados ali um de frente para o outro, em Berlim, americanos, aliados ali, Inglaterra e França, e pelo outro lado ficavam os soldados da União Soviética. Então o pessoal podia passar de qualquer lado. Só que começou a passar muita gente do lado oriental, que era da União Soviética, para o lado ocidental. Aí começaram a botar arame farpado, mais guardas. E é aí que vai se dividir a Alemanha em duas partes. De um lado vai ficar a RFA. Tem que saber isso. FRA, República Federativa Alemã, que oficialmente tinha uma capital que era lá em Berlim, mas a outra capital dela, efetiva, era Bonn. Vamos dizer, a capital, uma segunda capital, uma capital fake, que era a capital dos Estados Unidos, era Bonn. Professor, a República Federal Alemã era liderada por quem? Pelos Estados Unidos, pela França e pela Inglaterra. Do outro lado oriental, professor, quem é que ficou? A República Democrática Alemã, sob o domínio da União Soviética, lado socialista. Entenderam a ideia? Professor, mas por que Stalin botou democrática no nome, se o regime dele era autoritário? Porque ele queria mostrar que ele respeitava a população. Era fake, mas ele adotou o nome, República Democrática Alemã, no Oriente, lado socialista. E Berlim foi a mesma coisa, foi dividida. De um lado ficavam os capitalistas, do outro quem? Os socialistas. Galera, a guerra era ideológica. Então, os dois lados faziam propaganda, igual eu expliquei. Um ofendia o outro, falava um monte de mentira. Professor, só que os americanos começaram a bater muito forte nos russos, nos socialistas. Por quê? No início, passava 1, 2, 3 do lado oriental para o lado ocidental, do lado socialista para o lado capitalista. Mas daqui a pouco, viver do lado oriental não era muito bom. Tinha muita privação, carestia, faltava emprego, o pessoal lá era muito empobrecido. E daqui a pouco começou a fugir 10 pessoas. Daqui a pouco estava fugindo centenas de pessoas, passando do lado socialista oriental para o lado capitalista. Professor, o que os americanos faziam? Um estardalhaço. Fazia entrevista, fazia propaganda, divulgava para todo mundo, e aquilo foi desmoralizando o Stalin. Literalmente desmoralizando o governo de Stalin. Professor, o que vai acontecer? Em 1961, no dia 13 de agosto, Stalin dá uma ordem, lá do Kremlin, construa um muro para separar Berlim. Só que é muito engraçado essa construção, sabe por quê? Porque Stalin dá ordem, construa um muro. Mas se por acaso os americanos questionarem, recuem e não façam nada. Guerra Fria, em meio de começar uma guerra nuclear. O que vai acontecer? Os soviéticos vão começar a tirar os arames farpados, aquelas guaritas improvisadas, e vão começar a levantar um muro de 45 km de extensão por 3 metros de altura. Se os americanos tivessem questionado os soldados, tivessem avançado ali para o lado dos soldados, a ordem era recua e abandona tudo. Mas como o pessoal tinha tanto medo de iniciar uma guerra, os americanos, franceses e ingleses ficaram olhando o pessoal da União Soviética, os soldados, construírem. Olha só que engraçado. O medo era tão grande que um lado não questionou o outro, com medo de iniciar um conflito. Então o muro foi levantado.
Galera, aí que está o problema. Tinha famílias que ficaram separadas. O pessoal passava para trabalhar de um lado para o outro e de um dia para a noite agora você tinha que decidir. Ou ficava no Ocidente ou ficava lá no Oriente. O pessoal, a partir da construção do muro, era proibido passar para o outro lado. Imagina que o seu pai foi trabalhar, o seu marido foi trabalhar e ficou do outro lado e não podia mais voltar. Ou então, ele viu que o muro ia ser construído e preferiu ficar do lado ocidental. De repente, ele achou que ia conseguir voltar, buscar a família. Não podia. Galera, quem chegava a se aproximar perto desse muro era morto, era fuzilado. Tinha gente que tentava cavar buraco para passar, pular arame farpado. Teve soldado que fugiu do lado oriental para o lado ocidental. Imagina, e a partir de agora a Berlim está dividida. O muro não estava na Alemanha, em Berlim estava dividido. Você não podia passar de um lado para o outro. E famílias foram separadas. O pessoal achou que ia ser uma solução esporádica. O muro só vai cair em 1939. Olha só, mais de 20 anos depois. Imagina que você perdeu contato com seu marido, com seu irmão, com seu filho. Olha só que situação. Famílias foram separadas. Tinha gente que pagava suborno para tentar passar para o outro lado, conseguia. Depois eu ia buscar minha família, não conseguia. O cara que conseguiu pular um muro, estava fazendo ainda. Ou então cavar um buraco, o cara ia, ou a mulher ia. Aí ficava o resto da família, os filhos, e agora? Não ia. Aí sabe o que o cara fazia do outro lado? Muitas vezes perdia as esperanças, casava de novo, se relacionava de novo e constituía uma nova família. As famílias foram separadas. Olha só que doideira. Isso acontecia. Professor, mas o que simboliza o Muro de Berlim? O Muro de Berlim é aquela divisão ideológica posta na prática. Ou seja, o Muro de Berlim simboliza o auge da Guerra Fria. Simboliza, ou melhor, o que foi a Guerra Fria. Simboliza o marco físico daquilo que era só ideológico, que era um pensamento, ideologia, diferença. E só vai cair 20 anos depois. Mesmo depois que Stalin morra, na década de 50, o muro vai continuar existindo e vai ser uma marca da Guerra Fria. A divisão de um mesmo povo alemão, dividido em duas partes. Olha só que doideira. Destruindo famílias. Professor, vamos lá então, hein? Podemos continuar? Isabela, eu não te desculpo, você está atrasada. A apostila não coloca isso, ela só dá uma palhinha. Em qual página? Macartismo. Página 54. Página 54. Professor, vai existir uma paranoia no mundo. O pessoal vai enxergar comunista em tudo quanto é lugar, parece hoje. O pessoal que está nos países capitalistas vão enxergar comunista em tudo quanto é lugar. Lá na União Soviética, vão enxergar capitalistas no leste europeu em tudo quanto é lugar. Isso vai dar origem a uma tremenda caça às bruxas dos dois lados dos blocos. Mas eu vou falar do macartismo, para depois no final falar da União Soviética. Galera, a paranoia com a Guerra Fria é muito grande. Eu já falei com vocês. Se você digitar Guerra Fria, imagens, você vai ver que tinha gente que fazia em casas e apartamentos, nessa época, na década de 50, 60, bunkers, igual eu falei, bunkers, quartos do pânico, bunkers lá no fundo, com água, alimento, comida, para você resistir a um ataque nuclear. O medo era enorme numa guerra. Só que, como eu disse para vocês, essa guerra nunca aconteceu. A guerra, na verdade, ela foi psicológica, ela foi de propaganda, ela foi de espionagem, ela foi de corrida bélica para provar quem é que tinha a bomba maior, melhor, mais potente. Foi uma corrida espacial e foi uma corrida também em torno de você caçar internamente os inimigos do regime. Se você estivesse dentro dos Estados Unidos, se você falasse a palavra comunismo, você era perseguido. Se você falasse alguma coisa em defesa de justiça social, divisão de lucro, você é comunismo. Se você estivesse no país soviético e demonstrasse interesse em fazer uma viagem para o lado capitalista, você era suspeito. Professor, criou-se uma paranoia no mundo quase todo. Nos países principalmente centrais, União Soviética e Estados Unidos, foi uma verdadeira caça às bruxas. Professor, e nos Estados Unidos? A apostila não fala, mas existia um movimento chamado macartismo, em homenagem a um senador chamado Joseph McCarthy. É mais ou menos o seguinte: a partir de 1950, quando os russos realmente espionam e conseguem os planos da bomba atômica e fazem ela, e testam,
em 1949, os americanos acendem um alerta. Alguém espionou e levou nossos planos para a União Soviética. E eles estavam certos. Isso, em 1949, vai criar uma paranoia nos Estados Unidos, que o pessoal vai enxergar comunista em tudo e qualquer lugar. Por quê? O grande dilema era como os russos, como a União Soviética, como Stalin conseguiu os planos da bomba atômica, do projeto Manhattan. Gente, só tem um jeito: espionagem. Espionagem. Eu já falei com vocês lá do livro do Ian Fleming, do 007. Não é daquele jeito, mas nasceu inspirado lá. Professor, o que vai acontecer? Do lado americano vão criar a CIA, Central de Inteligência Americana. Lá do lado da União Soviética vai criar a KGB, a Polícia Secreta, KGB, espionagem da União Soviética. Dentro da Alemanha Oriental tinha a Stasi, que era a polícia lá que ficava lá dentro secreta para perseguir o pessoal que era contra o comunismo. Então, o que vai acontecer? A corrida bélica também vai dar origem a uma intensa espionagem dos dois lados. E vai se criar uma paranoia nos governos. Tem espião no meu lado socialista e tem espião no meu lado capitalista. Professor, isso vai gerar uma perseguição aos traidores. Qualquer um poderia ser tido como traidor. E a pena era o quê? Capital. Nos Estados Unidos a pena era de morte. E teve um senador americano que levou isso muito a sério. Que o cara ficou tão paranoico que criou uma... Ele comandava o Comitê de Atividades Anti-Americanas no Senado. Olha só o nome. Comitê de Atividades Anti-Americanas no Senado. O nome desse senador é Joseph McCarthy, que vai dar origem a esse termo macartismo. Esse cara, essa agência que ele controlava dentro do Senado, na verdade era basicamente o seguinte: era uma agência que espionava o povo americano para descobrir se havia comunistas infiltrados. Tudo bem, eles vão descobrir só dois, mas criou-se uma paranoia tão grande que Joseph McCarthy fazia coisas absurdas. Eu não sei se vai dar tempo, mas se fazia propaganda, eu falei na aula passada, para se identificar um comunista. O que é um comunista? A população não sabia. Comunista é uma pessoa como qualquer outra, um ser humano. Não, mas ele fez lá um vídeo, que está em inglês, só que não vai ter tempo de passar agora, não sei se vai dar tempo, depois eu mostro, se der tempo no final. Olha, um comunista é aquela pessoa que não gosta de trabalhar, o comunista é aquela pessoa que defende a organização sindical, defende a greve. Então começou a se criar uma paranoia, uma caça às bruxas dentro dos Estados Unidos, que qualquer lugar você era comunista. E a paranoia foi tão grande que tinha vizinho que entregava vizinho. De repente o cara queria o meu posto de professor. Imagina. O que o cara fazia? O professor Alexandre é comunista. Às vezes eu nem era. Eu podia ter um livrinho lá em casa, alguma coisa. Era perigoso você falar em comunismo, falar em igualdade de gêneros, falar em igualdade, divisão de lucros, essas coisas comunistas, ser contra a religião, você não ser cristão nos Estados Unidos. Nossa, exemplo ali, você tem uma característica de ser comunista, você não vai na igreja. Então criou uma paranoia. Você tinha que ser aquele tipo americano cristão bonitinho. Se você não fosse, você era suspeito. Olha só que doideira. Então, muitas vezes, o macartismo, a perseguição aos comunistas, foi utilizado para você tirar uma pessoa do posto de trabalho. Tinha um professor lá, Alexandre. Eu não sou comunista, mas o cara queria lá, o professor Enzo queria o quê? O meu cargo. O professor Enzo chegava lá no Comitê de Atividades Anti-Americanas no Senado, chegava lá para Joseph McCarthy e falava: olha, o professor Alexandre é comunista. Como é que você sabe? Por que você sabe? Não, porque eu vi ele com um livro vermelho aberto. Nem sabia o que era. O pessoal invadia minha casa, me prendia. Nisso tudo, meus vizinhos viam, os meus colegas de trabalho viam, eu ficava envergonhado. O que acontecia? Mesmo não sentado, eu era demitido. E o cara conseguia minha vaga. Então gerou uma caça às bruxas nos Estados Unidos. O pessoal enxergava nos Estados Unidos comunista em tudo quanto é lugar. Fazia-se propaganda para identificar um comunista. Olha só que doideira. Olha que maluquice. E muita gente foi perseguido. Vou dar um exemplo. O Charlie Chaplin. Não tem o Charlie Chaplin, que a gente... Acho que eu passei para vocês. O Tempos Modernos, o trecho lá da Revolução que se ano passado. O Charlie Chaplin, ele foi visto como comunista, porque ele já tinha participado de partidos que eram de esquerda nos Estados Unidos. Mas ele não era mesmo já, depois. Ele participou na juventude e depois abandonou. Isso foi muito comum nos Estados Unidos. No início você ser jovem e entrar no Partido Comunista, no anarquismo. Só que depois você abandonava. Você não ficava com essas ideias. O Charlie Chaplin foi tão perseguido por Joseph McCarthy que ele teve que se exilar, foi expulso,
se exilar na Suíça, porque a vida dele ficou em perigo. Porque o cara que era famosíssimo, o cara que era um cineasta, conhecidíssimo, um herói nacional, começou a ser perseguido pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas do Senado, sendo acusado de comunista. E ele teve que fugir. Se ele teve que fugir, imagina um professor, um cientista. Imagina o cara que falava que era ateu, o artista, o pintor. Galera, teve gente que teve que abandonar os Estados Unidos. Professor, e na União Soviética? Foi melhor? Não. O macartismo foi só nos Estados Unidos, ok? O que levou o nome do senador Joseph McCarthy, que ele era um inquisidor, ele que caçava as bruxas. O negócio lá nos Estados Unidos foi tão doido que um parente entregava um outro, um vizinho entregava um outro, criou uma paranoia, uma doideira. E muita gente se aproveitava para tomar os cargos dos outros. É verdade. Professor, e na União Soviética? Lá teve um macartismo? Não. Quem é que perseguia lá na União Soviética? O Estado. Quem é que mandava? Stalin. Lá não teve um senador para perseguir quem era capitalista, acusado de capitalismo dentro da União Soviética. Lá era o próprio governo, a KGB e as polícias lá dentro, em nome de Stalin, que perseguia os acusados na União Soviética de serem capitalistas. Lá não tinha esse negócio de ter julgamento, não. Lá na União Soviética, o pessoal era preso, era morto, era torturado, queimavam livros que se diziam que eram capitalistas, internavam pessoas em hospitais psiquiátricos. Stalin ele era meio paranoico. Se ele chegava lá, o general dele, num dia maravilhoso, e ele desconfiasse que o cara estava ali conspirando contra ele, às vezes ele não podia matar o cara, porque ele era muito famoso. O que ele mandava fazer? Interna esse cara no hospital psiquiátrico. Stalin se livrava de qualquer um que ameaçava ele e também de quem era acusado de colaborar com os americanos. Inclusive, ele enviou milhões de pessoas para os gulags, campos de trabalho forçados que foram feitos lá na Segunda Guerra Mundial por soldados alemães, que depois passaram a ser... Na verdade, isso foi criado depois da Revolução Russa, quando ele chega ao poder. Quando Stalin assume o poder depois da Revolução Russa, ele já começa a fazer os expurgos. O que é expurgo? Mandar todo mundo que era contrário ao seu governo para o campo de trabalhos forçados, que se chamava gulags. Foi usado depois para os soldados alemães na Segunda Guerra Mundial, depois que acabou, e durante a Guerra Fria ele mandava todo mundo que era indesejável ou então acusado de conspirar com o capitalismo. Gente, os gulags eram campos de trabalho forçado. Os caras não recebiam alimento direito, os caras não recebiam atendimento médico, trabalhavam até morrer. Nesses campos de concentração, que eram feitos geralmente na Sibéria, em locais gelados, frios, no meio do nada. Se o cara quisesse fugir, podia fugir. Ele ia morrer lá no meio do gelo, que era quilômetros e quilômetros de nada. Como é que o cara foge? Não foge, ele tinha que ficar lá dentro. Esses campos de concentração, há relatos de canibalismo, há relatos de estupros, coisas horríveis. Tem um filme que fala sobre os gulags. Professor, quantos que morreram no regime de Stalin? Milhares. Nós sabemos a certeza, a quantidade? Não. Porque depois que ele morreu, o Nikita, acho que foi Nikita que chegou, o próximo líder do partido, começou a divulgar essas mortes assim, mais por alto, esses campos de concentração. Mas o número exato a gente não sabe, que depois que a União Soviética caiu, muitos documentos se perderam. Nós sabemos que milhares de pessoas foram para lá. Professor, mas como é que você sabe que tinha canibalismo? Era horrível. Porque pouquíssimas pessoas conseguiam escapar vivos. E quando essas pessoas escapavam vivas, ou então pela pressão popular, ou se os parentes eram importantes, conseguiam tirar ela de lá, ela, depois que a União Soviética caiu, ela começou a relatar o que acontecia lá dentro. Tem um filme que fala sobre os gulags. Digita na internet. Esse filme é horrível, eu não consegui terminar de ver todo. É um filme russo. Russo não. Que relata como era a vida num gulags. Era horrível, era tenebroso, ok? E a maioria não voltou. Milhares morreram. Então, se nos Estados Unidos teve um macartismo, lá na União Soviética foi o próprio Estado, o governo, em nome de Stalin, que perseguia as pessoas. Então, era muito perigoso você ser acusado de ser comunista ou capitalista, dependendo do lado. Você tinha que se policiar a todo momento. A todo momento. A caça às bruxas, a paranoia era dos dois lados. Não era só de um e também não era só de outro. Ok? Professor, nossa, já são 11h50. Professor, vamos lá. Teve algum caso
que realmente descobriram espiões nos Estados Unidos? O marcatismo descobriu? Sim. Tem uma figura aí na página 54 do casal chamado Julius e Ethel Rosenberg. Eles eram judeus. Eles participavam do projeto nuclear, mas eles tinham participado do Partido Comunista quando eram jovens. O que esse casal fez? Após o final da Segunda Guerra Mundial, eles contrabandearam, eles e outras pessoas que tinham simpatia pelo socialismo, eles contrabandearam planos, os materiais, contrabandearam as fitas, era fita, rolo de fita, tipo cassete. Contrabandearam os rolos de fita com a estética, como é que se fazia a bomba atômica. Por isso que os russos conseguiram fazer em 49 uma bomba muito mais poderosa. Deu origem ao macartismo, a bomba atômica que eles conseguiram fazer na União Soviética, que os planos eram americanos, e acabaram descobrindo, chegaram ao casal Ethel e Julius Rosenberg. Havia outras pessoas envolvidas, mas essas pessoas que eram envolvidas acusaram o casal de conspirarem e mandarem esses planos para a União Soviética, por uma rede de espiões da KGB. Isso não é história mentirosa, isso não é história de filme, isso aconteceu. A galera que estava ao redor deles, que foi acusado, falou, não, a gente conspirou mesmo, mas foi o casal lá, foi o Julius, que era o cientista, com o apoio da esposa, a Ethel, que participava também. O casal Julius e Ethel Rosenberg, eles negaram até a morte. O que vai acontecer? Eles vão ser executados por traição aos Estados Unidos. Eles foram os únicos na história americana até hoje que foram executados por traição na cadeira elétrica. E sempre ficou a dúvida se eles eram mesmo espiões e se colaboraram com a KGB e com a União Soviética. Eles tiveram os filhos, já tinham os filhos foram criados por parentes. Depois, quando os filhos cresceram, os filhos tentaram provar a inocência do pai e da mãe. Só que, quando a União Soviética caiu, os documentos vieram a público da KGB e realmente se provou que eles eram espiões da União Soviética e contrabandearam os rolos de filme para que a União Soviética fizesse uma bomba atômica 49 muito mais poderosa. Guerra Fria, espionagem, sem confronto direto. Iam fazer um documentário, chegou a se ver muitos anos atrás, chegou a se fazer tentar fazer um documentário, a família queria fazer os filhos para provar que eles eram inocentes. Quando veio os documentos a públicos, há poucos anos, acho que uns 5, 6 anos atrás, isso acabou, porque eles realmente eram culpados. Professor, então havia-se um medo da guerra nuclear. Então quem é que foi criado mesmo? A ONU. A ONU e os direitos humanos começaram a entrar nesses conflitos aqui, entre o lado capitalista e a União Soviética, para tentar evitar uma nova guerra, porque a guerra agora seria nuclear. Qual era o papel da ONU? Garantir a paz mundial, promovendo a cooperação entre os países, para evitar problemas socioeconômicos, porque eram problemas socioeconômicos que deram origem ao regime nazista e fascista. Foi a crise de 29. Foi lá a miséria e a pobreza na Europa. Então a ONU não tem um papel só de paz, mas promover também o desenvolvimento dos países, para que não se pense em guerra, em revanche. Qual é o organismo mais importante da ONU? Conselho de Segurança. São aqueles mais poderosos. Tem a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, tem a China e a Rússia, que votam para intervir num país ou não. Agora, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem a organização que cuida dos refugiados, tem a organização que cuida da fome, das crianças. Isso tudo são braços da ONU, a Unicef. Isso tudo faz parte da ONU. E a ONU teve uma grande sacada, que para você entrar e ser membro, você tinha que assinar uma carta dizendo que você ia respeitar os direitos humanos, que nasceu lá atrás da Revolução Francesa, que você ia respeitar a população, a liberdade de pensamento. Então, todo mundo que faz parte da ONU tem que assinar uma carta que vai respeitar os direitos humanos. Então, não é qualquer um que entra. Tem país que não concorda e não faz parte da ONU. A ONU acho que tem hoje 190 e poucos países. Não, 180 e poucos. Porque tem mais países na FIFA, do futebol, do que dentro da ONU. Que tem país que é autoritário que não concorda, tipo a Coreia do Norte. Não vai entrar na ONU, nunca, não vai. Professor, e aonde a gente mostra que aconteceu conflitos indiretos, vamos lá, aonde aconteceu conflitos indiretos que quase levaram o mundo a uma guerra nuclear, aonde a ONU teve que intervir e a gente viu os interesses
ali diretos da União Soviética e também dos Estados Unidos. Tem um caso na apostila, que é a questão da Palestina. Professor, mas a gente vai falar de Cuba? Depois. Vai falar do Vietnã? Depois. Vai falar das Coreias? Depois. Vocês vão ver isso até mais em geografia. Então vai a pergunta de novo. A Maria Eduarda falou que não viu. Vocês já viram a questão da Palestina com o tio Enzo? Já deram uma olhada? Ou ano passado com o tio Rubens? Sim ou não? Sim ou não? Coloca aí para mim, rápido, quem não está dormindo. Vocês já viram essa questão? Não? Vamos lá. A grande questão da Palestina e de Israel é quem ocupa o quê? Até hoje tem guerras. Tem conflitos lá direto entre os árabes islâmicos contra os judeus, que são os israelenses. O negócio é o seguinte, que após o final da Segunda Guerra Mundial, a ONU e alguns outros países, devido ao Holocausto, não vou voltar nisso, o Holocausto judeu, eles aventaram a ideia de criar um Estado judeu. Judeu não tinha país. Judeu morava na Romênia, no Brasil, na Alemanha, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, na Inglaterra, nos Estados Unidos. Judeu era uma comunidade que é unida, mas ela é espalhada. Ela não tem um país. Até a Segunda Guerra Mundial, os judeus não tinham um país. Entendeu a ideia? Professor, o que vai acontecer? No final da Segunda Guerra Mundial, devido ao Holocausto e o massacre de 5 milhões de judeus nas câmaras de gás, vai se começar a pensar em criar um Estado judeu para que os judeus pudessem ocupar esse local, se protegerem e não fossem perseguidos, sua religião e seus costumes. E a região escolhida foi a Palestina, que já tinha uma concentração muito grande de judeus. Só que a Palestina era uma região de presença de maioria árabes. Tinha muitos judeus, mas de presença árabe. O que vai acontecer? Depois da Segunda Guerra Mundial, vai se ganhar força na ONU a criação de um país. Quem é que é contra? Os árabes na Palestina, que é lá que eles queriam criar. Professor, o que vai ser feito? A ONU, interpelada pelos americanos, em muitos países, tipo o Brasil, que apoiava essa ideia, em 1948 vai criar o famoso Estado de Israel na Palestina. A ONU vai apoiar, vai criar um país na Palestina. A capital ia ser Jerusalém, só que a capital seria internacional, controlada pela ONU. Não ia ficar na mão de judeus nem dos árabes. A região da Palestina ela seria dividida. Professor, e quem é que propôs isso e levou à votação? Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que era ali nosso embaixador na ONU. E virou uma tradição na ONU, um brasileiro sempre abrir o ONU quando começam as discussões na ONU. Dentro da ONU. Virou uma tradição ter um brasileiro abrindo os discursos da ONU. Por causa do Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha era um simpatizante da criação do Estado de Israel, fez lobby a favor e acabou sendo criado em 1948. Então tem relação com o Brasil? Tem. Professor, como é que era a Palestina? Aqui, ó, isso tudo era a Palestina. Os judeus, a partir de 1920, 30, começaram a ir para lá. A comunidade começou a crescer. Então a pessoa escolheu, vamos criar na Palestina, lá na cidade sagrada de Jerusalém também, para eles, vamos criar lá. Professor, o que vai acontecer? A ideia era muito simples. Vamos criar o Estado de Israel e vamos criar a Palestina ali separada. Eles não vão se relacionar, a não ser pela economia. Não vai ter relação cultural, porque cada um tem uma religião, tem costumes diferentes. Mas eles vão se relacionar pela economia, porque eles estão próximos. É como se fosse um país dividido em dois. Mas você pode atravessar a fronteira para onde você quiser. Essa capitalzinha aqui, ó, Jerusalém, ela ia ser internacional. Por que ela ia ser internacional? Porque Jerusalém é sagrada para as 3 religiões: judeus, cristãos e muçulmanos. Vou repetir. Jerusalém é sagrada para 3 religiões: judeus, cristãos e muçulmanos. E por acaso, as 2 maiores religiões do mundo é a islâmica e também a cristã, com bilhões de seguidores. Olha aí o problema. Professor, beleza. Você acha que os palestinos aceitaram isso? Não, eles foram traídos. Porque no final, eles simplesmente foram ignorados. Eles reclamaram, mas foram ignorados pela ONU e pelos países. Professor, o que vai acontecer? Os palestinos vão contar com a ajuda da Síria, do Líbano, da Jordânia, do Egito. E no ano de criação de Israel, eles vão fazer uma campanha militar. Olha o problema da Guerra Fria. Tudo bem, isso não tinha nada a ver diretamente com a Guerra Fria. Mas eles estavam fazendo isso no auge da Guerra Fria. Quem é que tinha interesse em influenciar os países? União Soviética, Estados Unidos.
Estados Unidos comprou briga dos israelenses. A União Soviética apoiou os árabes, os islâmicos. O que vai acontecer? Os árabes vão ser derrotados. E, infelizmente, é esse que é o problema que vem até o dia de hoje. Israel vai expandir o território e tomar territórios originalmente que eram de quem? Da Palestina. Os palestinos já não queriam eles lá. Houve a guerra. Os árabes perderam. O que Israel vai fazer? Vai tomar o território. Vai expandir o território. E não vai devolver. Quem é que vai apoiar de um lado? União Soviética. Quem apoia do outro? Estados Unidos. Estados Unidos até hoje é aliadíssimo de Israel. Professor, aonde os palestinos vão ficar? Aqui, ó, numa faixa de terra estreitinha chamada faixa de Gaza. Aqui embaixo, ó, faixa de Gaza. Numa faixinha bem espremida aqui. Por quê? Os judeus vão expulsar os palestinos para a faixa de Gaza, uma faixa de mais ou menos 40 quilômetros. Os caras vão perder tudo, vão morar em tendas, ficar em situação miserável, como se fossem refugiados mesmo, igual vocês veem quando vão emigrar. E eles vão ficar ressentidos. E também os islâmicos, os árabes da região, dos países ao redor, vão ficar super ressentidos com Israel, com a ONU e com os Estados Unidos. E vai se suceder várias guerras na região, várias, que vêm até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Começou em 48 e a gente está em 2020. E praticamente isso nunca vai acabar. Nunca. Porque só se acabar com essas três religiões lá. Por quê? Era a Guerra Fria. O motivo era a Guerra Fria dos conflitos, com o apoio de um e de outro. Começou com a criação do Estado de Israel. Hoje não tem mais Guerra Fria. Por que eles lutam? Por causa da religião. Judeu não gosta de Islã. O que vai fazer? E aí? Em uma cidade sagrada no meio. Só para constar. Nessa guerra, Jerusalém vai ser tomada e nunca mais vai ser devolvida. Vai ficar sob o poder dos judeus, de Israel. Olha o problema. E lá tem uma mesquita sagrada para os muçulmanos. Uma das três sagradas. Olha o problema. Professor, mas só teve esse conflito? Não. O canal de Suez, aqui ó, que encurta a viagem. Aqui ó, se você tiver que fazer uma viagem da Ásia para a Europa, você tem que fazer o périplo africano. O pessoal criou o canal de Suez, que passa pelo Mediterrâneo, aqui em vermelho, ó, e chega na Europa. A região é rica em petróleo, imagina, e é uma matéria-prima essencial para a Europa e para outros países. O canal de Suez foi criado para encurtar essa distância entre a Europa e a Ásia. Quando o Egito nacionalizou o canal, na década de 50, 56, a primeira coisa que o Egito fez, em retaliação à guerra na Palestina, que eles perderam lá, foi proibir franceses, ingleses e israelenses e aliados de passarem pelo canal de Suez. Era uma retaliação. Israel não gostou, porque era uma rota essencial também para ela, para se abastecer. O que Israel faz? Invade o canal de Suez e toma ele. De novo, quem apoiava o Egito? União Soviética. Quem apoiava Israel? Estados Unidos. Os caras têm bomba atômica. A ONU vai ter que entrar num conflito, porque um vai ameaçar o outro, vai pedir ajuda. Havia um medo de uma guerra nuclear. A ONU vai entrar no meio e vai pedir para que os israelenses abandonassem o canal de Suez. Eles vão fazer. E o Egito permitisse que se passassem navios. Depois, o Egito vai ser o primeiro país do mundo a aceitar o Estado de Israel, primeiro país islâmico do mundo a aceitar Israel como realmente um país ali na região do Oriente Médio. Ok? A maioria dos países árabes não reconhece Israel como país. O primeiro país a reconhecer Israel foi os Estados Unidos. Depois foi a ONU, o Conselho de Segurança, foi aceitando todo mundo. A Palestina não é considerado país, é Estado-membro. Israel é um país reconhecido pela ONU. Tratamentos diferentes. Até hoje. Professor, o que vai acontecer? De novo, os árabes vão perder. Vai começar movimentos radicais e nacionalistas lá dentro. O Al-Fatah, a OLP, Organização da Libertação da Palestina, com Yasser Arafat, organizações radicais terroristas como Hamas, e vão começar a fazer ataques em direção a quem? A Israel. Israel sempre vai devolver um ataque muito maior, matando muito mais gente. É uma guerra sem fim. Olha só, hoje é pela religião. Professor, o que vai acontecer? O Yasser Arafat vai virar um partido político, a OLP. Ele já morreu, o Yasser Arafat. Vai transformar a luta em uma luta política. Mas lá dentro de Israel, dentro da Palestina, tem vários grupos armados que fazem foguetes caseiros e disparam em direção a Israel.
O Israel tem um sistema de defesa chamado Domo de Ferro, que é mais desenvolvido que os americanos. As forças armadas da aliança são pequenas, mas elas têm tecnologia de ponta para se defender. Então elas têm ali mísseis e armas para interceptar esses mísseis caseiros que são feitos na Palestina e disparados em direção a Tel Aviv, que é a capital de Israel, ou então ali na Cisjordânia. Olha que doideira. Professor, o que vai acontecer? O mundo vai acordar e vai falar o seguinte: para evitar novos conflitos, nós temos que bolar uma forma do capitalismo ser uma forma mais humana. Vamos lá. Quando os Estados Unidos quebrou, ele teve que se recuperar com a intervenção do Estado, não foi? Aquela crise de 29. O pessoal viu que lá na Europa, os regimes autoritários se aproveitaram da crise econômica e social, não foi? Deu origem ao fascismo e ao nazismo. Depois da Segunda Guerra Mundial, o exemplo americano foi seguido. Qual foi o exemplo americano seguido? A política do bem-estar social. Galera, aqui esquece o lado socialista. Lógico, eles não vão adotar isso. O lado que foi capitalista, da Europa, ali nos Estados Unidos, vai adotar a política do bem-estar social, que nasceu depois da crise de 29 nos Estados Unidos, chamado Welfare States. O que é isso? O governo americano e também os capitalistas europeus, tipo Inglaterra, França, que adotaram, viram o seguinte: que se eu investisse no meu cidadão e ele tivesse uma boa qualidade de vida, ele não ia se voltar para os regimes autoritários, violentos, ou então para uma guerra civil. O governo, o Estado, vai desenvolver políticas públicas para melhorar a qualidade de vida do seu cidadão. Vai ser um investimento. Vai oferecer educação de qualidade, saúde de qualidade, remuneração, criar presidência privada, vai criar ali seguro-desemprego, porque lá na crise de 29 o pessoal ficou miserável e não tinha seguro-desemprego para sustentar. Então isso tudo vai ser implementado nos países capitalistas, que resolvem adotar, não foi todo mundo. Professor, o que vai acontecer? As crises econômicas e sociais vão diminuir. E isso vai ser visto como um investimento para evitar rebeliões e revoltas e o surgimento de regimes autoritários no lado capitalista. Isso vai ser visto como um investimento na população. Investimento no cidadão com salário bom, com transporte bom público. Ah, professor, estou lembrando da Europa, dos Estados Unidos. Saúde de qualidade, ok? Mas o problema é o seguinte, da política de bem-estar social. Isso era muito caro, porque o Estado tinha que arrecadar muito para bancar uma qualidade de vida muito alta. Então, vamos lá. Depois da Segunda Guerra Mundial, muitos estados da Europa capitalistas vão adotar essa política de bem-estar social, que veio dos americanos como exemplo. Mas só que essa política vai se desgastar paulatinamente, porque o gasto era muito grande. E nós vamos daqui a pouco chegar no estado mínimo, onde o Estado não vai oferecer mais nada para o cidadão. Ele que vai ter que bancar tudo. Ok? Mas isso é depois. Professor, quem são que adota? Estados Unidos, França, União Soviética, Finlândia, Suécia, Suíça. A galera que tem uma alta qualidade de vida continua ainda fazendo a política do bem-estar social. Então, quando você olha o IDH e você olha a Finlândia, a Suíça, a Suécia, os Países Baixos com a qualidade de vida enorme, é porque eles continuam aplicando o Welfare States. Tem país que já abandonou, tipo Estados Unidos, a Inglaterra, a França. Por quê? Bancar isso é muito caro. Muito caro. Ok? Dúvidas? Houve conflito por Israel, Isabel Cristina, entre os islâmicos e a Igreja Católica? Não. Judeus deu origem aos cristãos, então eles convivem bem, Isabel, eles convivem bem. O judaísmo deu origem ao cristianismo, ok? O judeu não convive muito bem com o islâmico, guerra direta, conflito direto, sempre. Lá, essas pessoas que mudavam de lado depois das propagandas americanas, eram os alemães ou russos? Dependia. Espionagem, você está falando, né? A galera que trocava de lado, era traidor. Geralmente ela era cooptada por um dos lados. Os americanos ofereciam suborno para os soviéticos para conseguir os segredos deles, e os soviéticos também ofereciam suborno do outro lado. Geralmente era isso. Ou então, igual o casal Elton Rosenberg, que era ideologia. Eles acreditavam. Galera, eu vou passar a atividade para os senhores. Eu vou mandar um e-mail ainda hoje para fazer a atividade. Até semana que vem. Espero que tenham gostado da aula. Ok? Vou mandar